Hoje a gente vai falar sobre as 3 características do Scrum profissional. Vamos lá? Fala pessoal, hoje então nós vamos falar sobre as 3 características do que a gente chama de Scrum profissional, ou seja, as implementações Scrum de mais alto valor agregado, que tem mais resultado a entregar. Então esse tema eu aprendi no Train the Trainer, no treinamento que me habilitou a ser trainer da Scrum.org aqui no Brasil. E eu achei bem bacana, era algo que de certa maneira eu aprendi errando, eu aprendi não tendo essas características. Então aqui vão as 3 características que o seu time precisa para você tirar o máximo potencial do Scrum, beleza? Então a primeira característica é a mecânica do próprio framework. Então, por mais óbvio que possa parecer, tem pessoas que falam que rodam o Scrum, mas que não observam as características básicas, as características base do framework, né? Essas características são o que a gente chama dos elementos 5-3-3, né? Os 5 eventos, os 3 papéis e os 3 artefatos. Então um exemplo disso são pessoas que falam assim, o time não gosta muito de fazer a Daily Scrum, então a gente tira esse evento e deixa de fazê-lo. E esse evento ele tem um princípio e ele tem um objetivo primordial dentro do framework, que é o de fazer um alinhamento contínuo diário das pessoas em direção que elas possam trabalhar de forma colaborativa em direção ao objetivo em comum. Por ter uma dificuldade em executar o evento, por não saber ou por ter algumas dificuldades de conhecimento ou de relacionamento, ou seja lá por que for, elas suprimem esse evento, suprimem essa característica e deixam de observar e deixam de colher os grandes benefícios desses elementos do framework. Ou seja, a primeira dica, a primeira característica de um Scrum profissional é um Scrum que observa a mecânica do próprio framework. E essa mecânica são os elementos base do framework, que são os 5 eventos, os 3 papéis e os 3 artefatos. Segunda característica do Scrum profissional, está bem relacionado a algo que eu vivi na prática, que é a excelência técnica do time. Há alguns anos atrás, o Martin Fowler, que é um dos signatários do Manifesto Ágil também, ele escreveu um artigo falando sobre o Scrum flácido, que ele chama, Flaccid Scrum. E ele fala sobre isso, ele fala sobre implementações, times Scrum que estavam rodando ali, implementações e que não tinham um cabedal, uma característica, um conhecimento técnico que fazia com que essa implementação ela ficasse flácida, ela não parasse muito de pé. E eu corroboro com essa visão do Martin Fowler, que se você não tiver implementações técnicas, se você não tiver a engenharia do teu time, a engenharia do teu produto bem estabelecida, você não existe framework na vida, não existe processo, não existe Scrum na vida que pode consertar uma situação como essa. Então você tem que ser, o seu time ele deve ser um especialista naquela área de conhecimento. Então como que você vai ter uma boa implementação, um bom produto sendo criado, sendo que você não tem essas características técnicas necessárias? Então, segunda característica de um Scrum profissional é você ter uma boa engenharia, uma engenharia técnica bem aprimorada, bem apurada. A terceira e última característica de um time Scrum profissional que roda no seu mais alto padrão, a entregar o máximo de valor possível, é um time que observa os valores do Scrum. Não adianta um time ter toda aquela mecânica do Scrum e observá-la muito bem, faz sprint planning, faz a Daily Scrum, tem o Product Owner, Scrum Master, todo o time completo ali. Não adianta somente observar essa mecânica, não adianta somente ter o conhecimento técnico necessário, a engenharia ali ser bem desenvolvida. Existe também um fator que é essencial dentro das dinâmicas de trabalho e principalmente que a agilidade ela veio a contribuir muito com isso e dar uma ênfase muito grande nisso, que são as interações entre os indivíduos. E o Scrum ele vem a observar isso, ele vem a atentar sobre esse assunto quando ele fala sobre os 5 valores. Os 5 valores do Scrum são foco, respeito, comprometimento, coragem e abertura. Sem essas características, é impossível você rodar um Scrum que seja saudável. Se você não tiver essas características dentro do time, entre os indivíduos, nas relações entre os indivíduos do time Scrum, sem essas características é impossível você rodar um processo de trabalho que seja saudável e que realmente entregue valor a
a propensão a você entregar valor, ela vai ser cada vez mais, ela vai ser minimizada. Por quê? Imagine um ambiente em que você não tenha comprometimento entre os indivíduos. Imagine um ambiente que você não tenha respeito entre as pessoas, que você não tenha abertura. Você fala alguma coisa para o indivíduo, ele está fechado a receber aquele tipo de opinião. Então, assim, essas condições mais soft, vamos dizer assim, elas são primordiais, elas são essenciais para que você consiga rodar um framework Scrum de maneira a atingir o seu máximo potencial. Você pode estar fazendo uma retrospectiva, observando certinho a mecânica, mas chega lá na retrospectiva, as pessoas elas não observam os 5 valores do Scrum, você não vai ter um ambiente propício à inspeção, adaptação, à melhoria contínua e à entrega do mais alto valor possível. Resumindo, as 3 características de um Scrum profissional, de um Scrum de mais alto valor possível, são a observância do framework em sua mecânica, dos seus elementos, o observar do potencial técnico, da engenharia técnica ali, do time Scrum, e também os valores que estão nas relações entre os indivíduos, entre as pessoas que compõem esse time. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Até mais!